Olha, e eu com muito prazer vou conversar neste momento com o jovem escritor e palestrante, é o Érico Metzner. Ele é uma figura já bastante conhecida a nível de Brasil, já esteve em vários programas nacionais, autor de 3 livros, embora com 15 anos de idade, né, com 11 anos já iniciou a sua trajetória como escritor, com 12 anos começou a palestrar, a fazer palestras, enfim, e até hoje faz muito sucesso, não só em Mato Grosso, mas também em todo o Brasil. Estou aqui com o livro Carta, né, que é um livro-jogo, assim denominado, de autoria do Érico. Também nós temos aqui outros 2 livros, Smart Sonho, e temos também o livro Como Conquistar Seu Próprio Dinheiro. É voltado para o público infantil. Érico, fala pra gente, com tão pouca idade e uma trajetória brilhante dessa, como que você iniciou sua trajetória de escritor tão jovem, 11 anos, não é muito cedo? Então, para começar, só como tudo começou sobre dinheiro, foi quando meus pais vieram negociar comigo para, ao invés de comprar as coisas que eu pedia, eles me davam dinheiro para eu comprar. E depois, quando eu comecei a ganhar esse dinheiro, eu comecei a criar estratégias. E com essas estratégias eu comprei um celular, um tablet, computador e várias coisas, com uns R$ 15 por semana. E a gente estava lá no Espetinho, numa quarta-feira, e a gente decidiu... Isso em Cuiabá? Isso em Cuiabá, lá na minha casa. A gente decidiu lá escrever um livro, assim, surgiu a ideia, né? E se escrever um livro para compartilhar essa sua experiência, essas suas estratégias, né? E se fazer isso? Na hora, tinha 11 anos, né? Eu fiquei assim, eu não consigo. Eu não consigo. Mas aí eles pegaram, eles me ajudaram, eles assim, me apoiaram, fizeram esforço para conseguir seguir com isso. Então, eu escrevia minhas histórias, eles me ajudavam lembrando essas histórias. E como que tinha que ser uma coisa mais profissional, né, um livro publicado, e eu tinha 11 anos na época, né, vamos lembrar disso, eu não tinha tanta experiência em escrever. Então minha mãe, que era já autora, acho que 2 livros, se não me engano, ela pegou o que eu escrevia e com as minhas palavras, mantendo tudo ainda, ela dava uma organizada mais, ela coordenava mais as coisas, assim. Então... foi assim que surgiu o primeiro livro. Foi baseado então na sua realidade, né? Em algo que você já fazia. E deu certo? Pegou gosto? Sim. Só começando então, o primeiro livro, eu sempre classifiquei ele como uma autobiografia. Porque apesar de ter... Qual foi o primeiro? O Como Conquistar o Seu Próprio Dinheiro. Porque apesar dele ter muitas estratégias, tipo falando, como que você pode fazer isso? Ele conta as estratégias, contando a minha história também, como que eu fiz e como que isso se torna possível realizando atos simples. E acabou pegando gosto, sim, porque eu vi que esse projeto, ele podia mudar a vida das pessoas, ele podia melhorar a situação que a pessoa estava. Então, quando eu comecei a palestrar sobre isso, eu comecei a ver uma mudança das pessoas, mas uma mudança positiva. Eu comecei a ver que eu podia inspirar as pessoas. E a partir daí eu comecei a seguir esse rumo, essa carreira. E eu acredito que com o meu projeto eu consigo mudar a vida dos jovens para melhor. Como é que foi sua primeira palestra? Foi aonde? Em Cuiabá mesmo? Onde foi? A minha primeira palestra, ela foi produzida por uma equipe. Porque a minha mãe já era palestrante, mas como tinha esse negócio de ser o escritor mais jovem de finanças do Brasil, a gente queria uma coisa mais profissional. Então, a primeira palestra que eu fiz foi a palestra para a própria equipe, para os funcionários de lá. Da Sicredi? Não, era... Não, infelizmente não foi a Sicredi que fez a palestra, foi uma equipe profissionalizada em fazer as palestras que chama ZF. Então a palestra foi lá e eu fiz para um público que, se eu não me engano, foi umas 20 ou 30 pessoas na minha primeira palestra. Quantos minutos durou e o conteúdo? Você teve conteúdo para fazê-la toda? Como é que você controlou o emocional? Olha, a palestra durou acho que 1 hora mais ou menos assim. Uma hora com 12 anos? Com 12 anos, porque é o tempo que ficou, né? E, assim, antes eu tava me preparando, assim, revisando o roteiro lá que tinha pego, sobre as coisas que eu falei que
Como posso dizer? As coisas que tem um livro que eu falei sobre como que se pode fazer, aí eles colocaram um roteiro mais organizado, aí eu fiquei lendo o roteiro pra ver como é que eu podia falar. Só que eu, particularmente, eu sempre gosto de improviso. Então, por exemplo, agora teve 2 palestras. Nessas 2 palestras, agora que eu já tô mais treinado, eu não treinei nada pra elas. Simplesmente não treinei. E, assim, eu não quero treinar, eu quero que cada palestra seja uma coisa diferente da outra. Então, toda vez que eu subo no palco, eu tento improvisar. E da primeira vez, eu digo que assim, eu não senti tanto nervoso, porque eu era um menino, assim, uma pessoa que... extrovertida. Então eu gostava de falar com as pessoas, eu gostava, digamos, às vezes de dar aula até. Porque quando na escola algum amigo vinha com uma pergunta sobre a questão, eu, assim, de boa vontade e do jeito mais feliz que eu conseguia, eu respondia a ele, eu ensinava a ele. Então eu já era uma pessoa que gostava, assim, de ensinar aos outros. Então naquela primeira palestra não teve tanto nervosismo. Mas hoje em dia, eu vou te confessar, antes de começar a palestra, pode estar fazendo 50 graus, mas vai sentir frio. Eu sinto um frio, assim, muito forte. É o que? A responsabilidade, o peso? Eu simplesmente não sei. Eu começo a sentir assim, um frio do nada. Eu não sei se é por causa da pressão do tipo, eu tenho que falar bem porque o que eu falar pode mudar a vida das pessoas, pode mudar pra melhor, ou eu sem querer eu posso falar alguma baboseira, então eu tenho que me concentrar. Pode ser o nervosismo mesmo do tipo, eu tô subindo no palco e agora o que eu vou fazer? Porque como eu falei, eu não gosto de treinar, eu gosto de ir no improviso. Então algumas vezes dá esse frio, assim, esse nervosismo mesmo. Mas eu sinto que, mesmo errando muitas vezes, que eu sou humano, eu erro, eu consigo subir lá e eu consigo, assim, inspirar pessoas. Eu acredito que eu tô inspirando pessoas. E o livro Smart Sonho, o que ele diz? Qual que é o conteúdo dele? Com base em quê? Depois que eu escrevi os 2 livros, o Como Conquistar Seu Próprio Dinheiro e o Din Din, o Jogo do Dinheiro, eu fiz o blog também, blogdoerico.com, onde pode ver posts mensais e entrar em contato. Mas eu acabei ficando um pouquinho sem ideia, sabe? Deu assim uma falta de criatividade. Mas uma coisa que eu não tinha percebido é que depois de ter escrito os livros, eu ainda tinha histórias para contar, eu ainda tinha estratégias novas que eu tinha criado. E quando eu escrevi os livros, eu comecei a aprender mais sobre empreendedorismo, sobre planejamento financeiro, sobre educação financeira em si. Então, nesse livro, eu falo sobre planejamento, eu falo sobre empreendedorismo e coisas novas que eu aprendi. Então, ele é voltado mais para adolescentes e, se quiserem, adultos também. E ele é mais voltado para estratégias do que histórias em si. E ele, se for ver, ele é bilíngue, ou seja, uma página em português e outra página em inglês, mas é o mesmo conteúdo, porque ele já foi publicado nos Estados Unidos também. Eu já apresentei meu projeto nos Estados Unidos no começo desse ano. E a gente observa, se fosse, é claro, para abordar muita coisa, eu ficaria o tempo todo aqui falando contigo, pela sua bagagem. Você já esteve em vários programas a nível nacional, né? Isso, que isso serviu de um divisor na sua carreira? Olha, eu já apareci em todos os meios de comunicação, então jornal, rádio, televisão, já fui em todos. Eu digo assim, toda vez que eu sou entrevistado, toda vez que eu vejo que o meu público vai ser maior, toda vez que eu olho para a câmera e eu vejo assim, as pessoas me assistindo, eu consigo ver as pessoas que eu tô alcançando, me dá assim, uma sensação boa, porque eu posso ver que eu consigo inspirar mais pessoas, além daquelas que eu já tô falando aqui. Como adolescente, 15 anos apenas, começou ainda criança, há muitos jovens da sua idade que às vezes desistem de viver, que às vezes não tem sonhos, né? Fica com uma vida muito limitada. Com toda essa bagagem sua, qual a mensagem que você deixa a esses jovens? Bom, para esses jovens, a coisa mais preciosa que você pode ter é a vida, é a família e principalmente Deus. Normalmente, quando sempre coloco lá em casa, sempre em prioridade, Deus acima de tudo e família acima do dinheiro. Porque o dinheiro é importante, sim, a gente está numa sociedade que você precisa de dinheiro para conseguir comprar as coisas. Mas se for para ver, você troca trabalho, você troca esforço por coisas para você sobreviver, por comida ou por coisas para te deixarem feliz.
Então o dinheiro acaba sendo mais uma troca. Mas muitas vezes pessoas verem essa felicidade, elas acabam se viciando. E elas querem sempre comprar, comprar e comprar mais. Então a minha dica é: comece a deixar o dinheiro mais de lado e olhe para sua família. Olhe para os seus pais, olhe para os seus avós, olhe quem está próximo de você. Porque eu tenho que afirmar, eles são mais importantes que todo o dinheiro do mundo.